A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Agora você pode buzinar. Lembre-se, está friozinho, mas o calor do Espírito de Deus estará conosco aqui nesta noite. Certamente Deus falará com você. Nós cremos que Deus tem propósitos, que Deus tem planos, que Deus tem desejos, que Deus tem sonhos para os seus filhos, para as suas filhas. E você está aqui nessa noite por causa disso. Talvez você tenha pensado que foi você que veio. E de fato foi. Mas quem o trouxe não foi a sua vontade própria. O Senhor nosso Deus nos permitiu estarmos aqui como igreja. Ele nos reúne, é em torno dele que nós nos reunimos, é em torno da sua palavra que nós nos reunimos. Como todos nós sabemos, nós estamos vivendo um tempo difícil, como a todos os momentos, vocês e todos nós somos informados desta crise. E a todo instante, isso nós somos lembrados a cada segundo, a cada momento. Em todo instante nós temos que lidar com ela. Em momentos de crises, em momentos assim, o nosso caráter é revelado. É nas crises que o caráter das pessoas se revelam. É nas crises que os homens verdadeiros são separados dos meninos. É nas crises que as mulheres maduras, na sua fé, na sua espiritualidade, nas suas emoções, são separadas daquelas imaturas. São nas crises verdadeiras que os pais e os filhos, que os pais responsáveis são separados daqueles pais bastardos e responsáveis que não assumem a responsabilidade da educação dos seus filhos. Nas crises, o nosso caráter se revela. As crises, elas servem para muitas coisas. As pessoas nas crises, elas procuram saídas, elas procuram opções, elas tentam resolver os problemas, especialmente aqueles problemas da sua alma, das suas emoções, dos seus relacionamentos. Ela procura tratar dessa questão da crise tomando algumas atitudes. Há muitas pessoas que pensam que nas crises a melhor solução é elas melhorarem o comportamento delas. E elas começam então a fazerem algumas coisas. Elas começam a ir a uma igreja, elas começam a frequentar um lugar, elas começam a cumprir alguns ritos religiosos. Elas acham que dessa forma elas podem superar as suas crises interiores, seus dramas, seus problemas, seus conflitos de relacionamento. Outras pessoas acham que a melhor coisa é ter um pensamento positivo. Não, vai dar certo, isso vai dar certo, aquilo vai resolver. Mas, na verdade, eles não conseguem superar as suas dificuldades, os seus problemas, os seus dramas. E por essa razão elas vão entrando cada vez mais em processos destrutivos na sua alma. Cada vez mais elas vão se amargurando, elas vão se entristecendo, porque elas não encontram, e de fato não existe, soluções humanas para os dramas interiores e para aquilo que se passa no nosso coração, se a gente não encontrar a pessoa de Jesus. Nas crises, Satanás, ele se aproveita disso para destruir, para massacrar, para humilhar, como diz a palavra de Deus. Ele veio para matar, para destruir. Mas Deus na sua graça, Deus na sua misericórdia, Deus na sua compaixão, nas crises, Ele faz com que as pessoas sejam transformadas. Ele muda as tragédias em coisas novas, em novas possibilidades, em novas percepções, em novas compreensões. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar com você um pouco de uma história bíblica que trata dessa questão da crise, de uma amargura que tomou conta de um homem chamado Ezequias. Ezequias era rei
em Judá, e a história dele é uma história impressionante. Ele viveu por muitos anos, ele assumiu o reinado de Judá, e imediatamente depois que ele assumiu, havia um povo, o povo da Síria, cuja capital era Nínive, que dominava o reino de Judá. E por causa desse domínio, Ezequias então começou a se rebelar. Ezequias começou a se colocar numa posição de contrariar ao rei Senequaribe, que era o rei da Síria. E o rei então mandou um exército, cerca de 185 homens, e cercaram a cidade de Jerusalém. E ali começou a haver privação, fome, miséria, porque nada podia chegar na cidade. E ele ameaçava invadir a cidade e matar a todos. E Ezequias, ainda jovem, com um coração verdadeiro diante de Deus, com uma atitude nova diante do Senhor, de querer levar o povo de Israel uma vida de adoração, começou a buscar a Deus, e cada vez que ele buscava mais, parecia que aquele pânico, aquele medo, aquele temor dele morrer e do seu povo morrer, tomava conta do coração dele. Então ele orou a Deus, e clamou, no desespero ele pediu misericórdia a Deus. E Deus então mandou, através do profeta Isaías, um recado para ele. E o recado foi que ele não seria destruído, que ele não seria massacrado. Deu uma boa notícia para ele, e deu uma má notícia para ele. E disse para ele que ele iria morrer, que ele teria morte, que ele encontraria morte, que ele tinha uma espécie de um câncer que o mataria. E Ezequias então aumentou o seu desespero, e clamou a Deus, e pediu a Deus que ele prolongasse a sua vida por mais 15 anos. Então, novamente, o profeta Isaías vai até Ezequias, e diz a ele: o Senhor vai conceder os 15 anos para você. E depois desse tempo, então, ele vai tratar a sua vida. Mas, por enquanto, você vai precisar de ter um tempo de adiamento da sua existência. Mas a cura não virá rápida. E Ezequias ficou em dúvida: o que vai fazer? Como Deus vai me garantir que eu terei mais esses 15 anos? Então o profeta disse a ele: Deus vai fazer com que você receba na sua pele, no seu corpo, um emplasto de figo. E esse emplasto de figo vai curar você. Antes, porém, ele vai te dar um sinal. A sombra do relógio de Acás, que era uma espécie de contagem do tempo, na escada de um determinado palácio, ele vai diminuir por 10 degraus. Ou seja, ele vai diminuir por algumas horas, para que você tenha um sinal de que eu vou adiar e te curar. Então, depois de ouvir isso, os milagres começaram a acontecer na vida de Ezequias. A cidade que estava sitiada, ela foi de uma noite para outra, de um dia para o outro, 185 mil soldados assírios desapareceram simplesmente. Eles sumiram. E Senequaribe, apavorado, voltou para Nínive. E ao voltar em Nínive, os seus 2 filhos o mataram. Então Ezequias ficou livre daquela pressão. E o seu coração então agora começava a ver uma nova perspectiva. E Ezequias então começou a viver agora o processo da cura. E ele foi então curado. E ele então começou a se alegrar diante de Deus. E então ele fez uma oração de gratidão a Deus. E na oração de gratidão que está no livro de Isaías, no capítulo 38, verso 17, ele disse na oração: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás os meus pecados. Ezequias então fez uma oração, que não é uma oração tão diferente, mas era uma oração de gratidão a Deus.
Era uma oração de gratidão a Deus, porque Deus o havia livrado, porque Deus o havia recuperado, porque Deus o havia devolvido a vida e a existência e a possibilidade de uma vida saudável. Nas crises, quando a gente é tomado pelas amarguras, a gente precisa ter algumas atitudes na nossa vida. A primeira delas é que você precisa ter consciência do que você é para Deus. Ezequias, na oração, ele disse: amaste a minha alma. Ezequias sabia de que ele era amado por Deus. O universo não sabe disso. O mundo não sabe disso. As galáxias não sabem o valor que você tem para Deus. As pessoas que te cercam, elas têm uma noção de que você é importante para quem você é próximo. Mas a sociedade não te valoriza dessa forma. A sociedade não te vê assim. A sociedade dá validade a você pelo que você tem, pelos recursos que você tem, pelo dinheiro que você tem, pela posição que você ocupa, pelas coisas que você consegue produzir e fazer, pelos resultados daquilo que você produz. Mas quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, quando Deus nos olha, e foi essa consciência que Ezequias teve, é que ele era amado por Deus, é que Deus o amava, é que Deus tinha um profundo amor por ele. E quando você vive um processo de crise, de amargura, você precisa ter essa consciência de que você é absolutamente visto por Deus, e que Deus o ama, e que Deus o vê, e que Deus o enxerga. Essas consciências aparecem, ou esses momentos de consciência aparecem na nossa vida, quando a gente vive esses momentos, e de fato nós somos pessoas comprometidas com Deus. Não se entregue à sua amargura. A gente que se entregou a esse momento da pandemia, a gente que se entregou às amarguras, a gente que acha que a vida dela está confusa, e elas ficam olhando para o passado delas, e mexendo nesse passado, buscando coisas que estão lá atrás, e que lhes traz memórias, que ao invés de trazer esperança, traz derrota. Esse é o propósito de Satanás, é você arrancar e tentar explicar o seu pânico, os seus medos, os seus temores, os seus pavores, a partir daquilo que lhe aconteceu no passado. Então você começa, ao invés de buscar a Deus, a buscar respostas, desculpas, soluções, ou propostas de soluções na sua vida, culpando o seu passado. Não se entregue à tragédia, não se entregue à pandemia, não se entregue ao seu passado. Olhe para Deus, confie em Deus. A gente que se prende ao presente e acha que é o presente que lhes traz os dramas e os problemas, eles só conseguem enxergar as crises e vão se entregando às amarguras, aos problemas que eles têm, aos conflitos, ao invés de buscarem uma saída em Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: a amargura no coração, por causa dos fatos, das circunstâncias que nos envolvem, quando a gente começa a ficar amargurado, a gente começa a se emburrecer. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma pessoa que seja uma pessoa inteligente e que seja amargurado. Todas as pessoas amarguradas, elas perdem essa capacidade cognitiva, elas perdem essa capacidade de compreender a vida, elas perdem essa capacidade, essa sensibilidade, elas perdem a criatividade, elas vão se tornando pessoas mal-humoradas, elas vão se tornando pessoas inadequadas, porque elas são conduzidas por emoções negativas, e o inimigo toma conta disso, e vai usando e amargurando cada vez mais, e vão se entregando a essas coisas, e essas pessoas não têm no coração delas esperança. Ezequias orou a Deus com essa consciência de que ele era amado por Deus.
Deus nos ama e nos livra da morte que as amarguras nos produzem. Livrar-se da cova da corrupção. E aqui eu não estou falando de Brasília. Aqui eu não estou falando dessa corrupção que envolve a tantos políticos do nosso tempo. Eu não estou falando dessas coisas. Eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou falando do Palácio do Planalto. Eu não estou falando do Congresso brasileiro. Não é dessa corrupção. É uma corrupção muito mais grave. É a corrupção que nos mata, que nos morre. Há pessoas que são tão amarguradas que elas já morreram, que elas já se entregaram, que elas já não vivem, elas já não têm alegria no coração, elas não têm mais prazer de viver, elas não têm mais o desejo de amar, elas já não têm mais a perspectiva de tratar o outro com dignidade, com amor, com carinho, com respeito. Elas perderam a compreensão da vida. Quando a gente tem Deus, quando a gente tem essa consciência de que nós somos amados por Deus, quando a gente compreende isso, nós somos livres dessa corrupção, dessa morte das emoções, dessa morte que nos incapacita para viver uma vida em abundância e uma vida com Deus. Deus nos livra dos nossos pecados porque Ele nos ama. Ezequias orou e disse: Senhor, Tu lançaste para trás de Ti todos os meus pecados. A gente que fica carregando as suas angústias que vêm do passado, que ficam lidando com isso o tempo todo, que ficam mexendo com isso e ficam se referindo a essas coisas do passado, aos pecados que cometeram ou aos pecados que lhes acometeram. Então elas se entregam a essas coisas e elas deixam de viver uma vida. Deus nos livra dos nossos pecados e essa foi a razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres, libertos dos pecados que nos aprisionam, que nos marcam, que nos empurram para uma vida de pobreza e uma vida de miséria. Como é que você experimenta paz no coração? Como é que essa amargura que aconteceu na vida de Ezequias trouxe paz no coração? Com essas duas consciências. E é isso que você precisa entender. Creia que Deus o ama e creia que Deus perdoa os seus pecados. Isto é o Evangelho. Isso é coisa muito simples. Mas se você não crer, você vai viver sempre sendo conduzido pelas suas amarguras, pelos seus dramas, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. E eu quero encerrar a palavra desta noite dizendo a você: Deus para o universo, para ouvir os quebrantados de coração. E retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Eu não quero discutir a questão teológica, nem a questão física, nem a questão astronômica, como é que isso aconteceu, porque esse não é o espaço para isso. Eu quero dizer a você que Deus, na sua bondade, para as galáxias, para o universo, para o mundo, para tudo o que está acontecendo, para ouvir a oração de um quebrantado. O salmista diz que o Senhor ouviu a sua oração quando ele estava sendo perseguido e recolheu as suas lágrimas e colocou num odre. Eu já estou em Maringá há muitos anos e há uma das coisas muito bonitas aqui em Maringá, muito lindas, é quando você está num edifício um pouco mais alto e você olha para a cidade, você vê a cidade inteira coberta de árvores. E quando vem um vento, como o que estava aqui agora há pouco, ele vem e aquilo bate nas árvores e você vê o balanço das árvores. Deus é dono de todo o movimento. Quando a gente vai
A praia, a gente vê aquelas ondas indo e voltando, batendo na praia, na areia, e você vê aquele movimento e ninguém consegue controlar aquilo. Este é o movimento, Deus é dono de todo o movimento. A terra gira, e ela vai girando, e vem o dia, e vem a noite, 365 dias por ano, ela vai se movimentando. Deus é dono do movimento. Você anda, e você não fica raciocinando, agora eu vou dar o primeiro passo, vou dar o segundo, vou dar o terceiro, vou dar o quarto. Você simplesmente anda. E você não precisa fazer nenhum raciocínio para isso. Deus é dono do movimento, Ele construiu a cada um de nós para que fôssemos assim. Eu tenho que dizer a você que Deus para o mundo quando um filho dele, uma filha dele, quebrantado, se volta para Ele e clama a esse Deus vivo. Nesta noite eu quero te convidar e te dizer que Deus está parado e que Ele para todas as coisas para vir até você e te dizer que Ele te ama, para dizer a você que Ele é o Deus que valida a sua vida, para dizer a você que você não precisa de pessoas, nem de ninguém, ainda que não haja ninguém nesta terra que o ame. Há um Deus que parou na cruz do Calvário para dar a vida por você, por mim, por nós. É Ele quem nos valida. É Ele quem diz: este é meu filho, esta é minha filha. E eu dei a minha vida por eles. Dei a minha vida por Ele. Ele ouve a oração de um quebrantado. Quem sabe nesta noite, você está aqui com o seu coração ainda preso a tantas coisas do seu passado, do seu presente, com tanto medo no seu coração, medo de perder o trabalho, medo de não ter um futuro. Quem sabe você é alguém que está amargurado porque alguém te machucou, te ofendeu, te agrediu. Quem sabe alguém foi infiel, alguém te roubou, alguém te enganou. Quem sabe você é alguém aqui que foi abandonado. Por um pai ou uma mãe. E você está com o coração pesaroso, amargurado. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar para você vir e trazer ao altar dele e dizer: Senhor, recolhe as minhas lágrimas, recolhe a minha amargura, porque eu quero ter um coração grato a Ti, porque o Senhor deu a sua vida por mim. E ainda que ninguém me ame neste mundo, eu tenho a consciência que o meu Deus me ama, que o meu Deus está comigo, que o meu Deus é o Redentor que vive e mora no coração daqueles que se quebrantam e se humilham diante dele. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos por um instante, aí onde você está. Aquiete-se aí dentro do seu carro, e você que está aí em casa, preste atenção, acalme o seu coração e ore comigo. Simples. É Cristo Jesus quem cura, quem salva, quem liberta, quem arranca as amarguras do coração. Ore comigo. Senhor Jesus, como é bom ter esta consciência de que no meio dessa tragédia, no meio desse drama que a humanidade vive, o Senhor, para o mundo, para o universo, para tudo, para ouvir a oração de um quebrantado de coração.
E eu estou aqui, Senhor, nesta noite, para te dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o Deus vivo, para te dizer que sou pecador, mas o Senhor já lançou os meus pecados na cruz, para te dizer que tenho consciência, certeza, convicção, fé, que ainda que o mundo inteiro não me veja, não me reconheça, não me valide, não diga que eu sou importante, ainda assim, eu sei que para o Senhor, eu sou o filho amado, eu sou um filho querido, a quem o Senhor veio e deu a vida por mim. Oh Pai, nesta noite eu digo amém, aleluia, obrigado Senhor, porque o Senhor me aceitou. E não há pandemia, não há crise, não há conflito, não há amargura, que a cruz não possa curar, salvar e libertar. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode buzinar com seu carro, pode proclamar, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que cuida de cada um de nós, Ele está conosco, aleluia.